Céu Orlando apresenta Amar, a Suprema Ciência da Vida, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar a divulgação das mensagens espiritualistas. Agradecemos sua colaboração. Capítulo 8. Amar-se para evoluir e ascender. Pergunta: na Terra, por que a velhice orgânica do ser humano, de modo geral, é acompanhada por várias deficiências psicossomáticas? Resposta: devemos manter o nosso incessante dinamismo físico-mental, visando a sempre alcançarmos as esferas celestes, sem extrapolarmos, evidentemente, os nossos limites, para não ficarmos rodopiando em torno do vazio existencial, aspirando ao transcendente, à procura do nada, tendo em vista que muitos buscam os céus de maneira fanática, embora facilmente deixem transparecer que vivem emocionalmente atrelados aos tesouros da terra. Assim, almejemos conquistar as planuras celestes, mas sabendo que elas só serão alcançadas quando estivermos harmonizados com a existência terrestre, pois, enquanto desequilibrados, nos céus não adentraremos. A criatura que ainda não concebe verdadeiramente que a morte não interrompe a vida, normalmente a partir dos 49 anos de idade, pode entrar em processo de desarmonia psicoemocional, com perda substancial de energia vital em função de mentalmente não relaxar, acarretando grandes danos ao corpo biológico devido a viver em permanente tensão, dificultando o trabalho harmônico dos chakras ou pontos vitais. É uma incessante luta mental, porque a pessoa aspira aos céus, mas os conhecimentos espirituais adquiridos ainda não foram suficientes para libertá-la da posse. Normalmente, criatura desse naipe vive em permanente conflito emocional, lutando contra o seu adversário íntimo, o que lhe poderá desarmonizar os movimentos chácricos, os quais causam doenças degenerativas. Outro fator que pode causar prejuízo à vitalidade do nosso corpo biológico é vivermos mentalmente aspirando a projeções sociais que não fizerem parte do nosso programa reencarnatório. Tenhamos cuidado para não prejudicarmos o trabalho do chakra coronário, daí advindo lesões neurocerebrais. Com o exílio para outros mundos dos espíritos mais acanhados quanto aos haveres dos céus, a sociedade planetária terrena viverá mais harmonizada com as leis de Deus, pois, além de compreender que a vida é eterna, exercitará conscientemente o desprendimento dos apegos terrestres para, por mérito, vislumbrar a família universal na condição de cidadãos cósmicos que somos. Para que a nossa vida mental saia da rotina e não envelheçamos precocemente, devemos nos amarmos a fim de evoluirmos e um dia ascendermos. Assim, o ponto de partida é o auto-amor. Vamos exercitar a nossa superconsciência para mantermos a nossa saúde psicossomática. Vislumbraremos as dimensões dos espíritos luminosos, aquelas em que tudo é cristicamente impregnado com ondas de amor à vida, para que, respirando em tais ambientes energéticos imaginários, nos alimentemos com o hálito da vida, o amor puro, e assim não envelheceremos antes do tempo, considerando que muitas criaturas, com a chegada da decrepitude, passam a viver melancolicamente, sem vida na expressão corporal e verbal, também sem luz nos olhos, sem energia vivificadora e sem a voz com o som do acalanto, o que acarreta a falta de magnetismo aglutinador de consciências superiores advinda dos planos da angelitude, para motivar nossas aspirações rumos aos céus. Por conseguinte, nos esforcemos para chegar no final de cada reencarnação com semblante agradável, esfera áurica resplandecente, devido ao entusiasmo assentado na razão cósmica, pois convicto de que somos eternos e imortais
exercitando na Terra a universalização de nossas aspirações transcendentes. Coloquemo-nos acima das frequências alcançadas pelas fadigas corriqueiras, comum àqueles cuja vida mental é restrita à temporária existencialidade, pois amalgamam suas limitadíssimas aspirações aos tesouros terrestres, impedindo-se assim de exercitarem a superconsciência e alcançarem vibratoriamente os tesouros celestes, pois eternos. Para quem concebe que a vida não tem ponto final, tal atitude é de alto amor. É vontade em ação crística, é vitalidade da alma em função da prática do amor ativo, para manter a vitalidade do corpo. Imaginemo-nos realizando uma viagem do nadir ao zênite, contemplando as belezas refulgentes do universo estelar, tendo a convicção de que, com paisagens dessa magnitude, dilataremos a nossa consciência para identificarmos os prepostos de Deus com mais amplitude. Sem dúvida, viveremos o agora com a vibração luminosa de quem concebe a imortalidade do Espírito Eterno e, assim, exercitaremos a nossa superconsciência sem as doenças psicossomáticas, pois, mentalmente, estaremos sempre projetados para o eterno futuro, para o eterno vir a ser. Para aproveitarmos magnificamente cada oportunidade reencarnatória e chegarmos ao final das existências com saúde psicoemocional e corpórea, é necessário compreendermos a legislação divina e pautarmos as nossas vidas seguindo os princípios éticos morais cristãos. Uma vez que somos o que pensamos, ao nos imaginarmos contemplando a beleza das esferas celestes, sentiremos vontade de cantar hinos de gratidão à vida, louvando o Autor da vida por estarmos matriculados na escola Terra, aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas, visando naturalmente amarmos aos nossos semelhantes como a nós mesmos. Por conseguinte, emitirmos ondas mentais de gratidão a Deus por mais uma vida corpórea é a palavra de ordem. Pergunta: por ser Deus puro pensamento, ele não cria mundos materiais. Consequentemente, ele também não cria os corpos de seres humanos nem de nenhum outro reino. Tem fundamento admitirmos que as criações do plano material são realizadas pelos Cristos na sagrada condição de coparticipantes na obra de Deus? Pergunta. Resposta. Em sendo o amor a essência do Criador, é também a argamassa para os engenheiros siderais na sagrada condição de prepostos de Deus criarem os mundos. Assim, nós, na condição de Cristos criaturas, sem exorbitarmos de nossos humanos limites, tenhamos em mente que todo ato de amor de cunho moral que realizarmos é o nosso Cristo interno a serviço do Cristo Criador do planeta Terra, pois Ele é quem alimenta a essência da vida criada por Deus em nós, o amor. Vamos devagar sobre a capacidade realizadora de um Cristo, mas continuemos com os nossos pés no chão, a fim de não entrarmos em devaneios sem frutos adocicados. Escreveu Pietro Baldi em A Grande Síntese. Não queirais restringir a divindade aos limites de vossa razão. Não vos eleveis a juízes e à medida do todo. Não projeteis no infinito as pequeninas imagens de vosso finito. Não ponhais limites ao absoluto. Não pode haver criação no absoluto. Só no relativo pode haver nascimento e transformação. O absoluto simplesmente é. Em sua essência, Deus está além do universo de vossa consciência, além dos limites de vosso concebível. Uma vez que a palavra Cristo é sinônimo de amor universal, tudo que advém de um Cristo traz a essência da vida, o amor. Consequentemente, a criação de um corpo celeste é, sem dúvida, um arquiangélico ato de amor. Indubitavelmente, nós somos portadores da essência da vida criada por Deus e modelados no plano das existências pelos Cristos ou engenheiros siderais, mas em constante aperfeiçoamento na forma, haja vista que a forma material também evolui. Pergunta:
Qual o ponto focal que devemos manter em nossa mente a fim de despertarmos o alto amor, convictos de que tal estado d'alma nos facultará o evoluir para conscientemente aspirarmos à ascensão? Resposta. Sabemos que o alto amor, por ser uma constante universal em diferentes níveis de concepção e também por ser intrínseco à nossa essência, o amor de Deus, todos os seres humanos o despertarão progressivamente de si, pois somos portadores dos divinos atributos do Criador. Assim, o mais soberbo espírito terá um momento, após saturado das reencarnações compulsórias, aquelas acompanhadas de dor ou de sofrimento, de se curvar e de joelhos sobre a terra, pedir aos coordenadores de suas reencarnações novas oportunidades para reencarnar e evangelizar-se, a ponto de conviver placidamente com as agruras do plano material e ter a oportunidade de exercitar a humildade. São reencarnações difíceis, mas se compreendida a razão das dificuldades existenciais, o indivíduo poderá dar um salto qualitativo em sua evolução espiritual e pautar a vida seguindo os princípios éticos, morais, evangélicos. Para a nossa reflexão. Tudo criado pelos prepostos de Deus evolui naturalmente. No entanto, para ascender, só após o ser humano se qualificar ao nível de ver, ouvir e falar com misericórdia. Em tal estágio evolutivo, ele continuará aumentando a sua frequência mental, expandindo a sua percepção extrasensorial, o que lhe propicia menor atração gravitacional causada pelo plano físico dinâmico, e simultâneo e progressivamente penetrar nos campos transcendentes, nos campos metafísicos. Ao se atingir as crescentes frequências mentais em níveis superpsíquicos, o espaço e o tempo do plano físico vão diminuindo e tendendo a zero. No ponto zero, mas não absoluto, inicia-se outra dimensão mais elevada, obedecendo a uma nova tríade também linear, superficial e volumétrica, com suas próprias unidades de medidas compatíveis à nova dimensão. Deduz-se ainda, teoricamente, que o universo é constituído de infinitas dimensões, as quais são habitadas por espíritos de inúmeros graus evolutivos. Assim, quem pretende, por elevação de frequência, entrar em contato com consciências espirituais que estimulem as suas aspirações transcendentes, deve manter em sua tela mental paisagens paradisíacas, para naturalmente despertar de seu universo íntimo o alto amor, a fim de, por mérito e parcimoniosamente, alcançar a sua ascensão. Uma vez que o universo psíquico das pessoas mais evoluídas, por ser mais cósmico, pode se conectar com consciências cujas frequências estão além do concebível pelos sentidos puramente humanos terrenos. Devem tais criaturas servir de guias da humanidade, evangelizando aquelas de menor patrimônio moral, para darem sentido crítico à vida e assim conscientemente evoluírem e ascenderem. Ao partirmos do inquestionável princípio, conforme anunciou o Nazareno Mestre, de que o reino de Deus está no homem, cabe-nos, por esforço próprio e intransferível, despertarmos os divinos atributos latentes em nosso âmago. É proposta deste advento crístico levar a criatura a ampliar a sua consciência através de estímulos crísticos produzidos durante, por exemplo, o mergulho na essência deste livro, visando a que ela possa sentir a suprema inteligência e se motivar para a sua ascese espiritual. Conscientizar-se de que a sua tão almejada felicidade será acontecimento interno e nunca por causa de realizações externas, tendo em vista que a felicidade que cada pessoa sente é gerada pelas ondas de gratidão advindas dos encarnados e desencarnados de todas as partes do universo, gratos pelas benesses recebidas, mesmo sem saberem a procedência, pois quem segue a orientação evangélica do Nazareno Mestre simplesmente serve com a mão direita sem que a esquerda a veja.
compreender os desígnios divinos, visando a que ela se motive para se sintonizar com a mente criadora, entregar-se ao cristotropismo e voar com as asas da imaginação em direção ao infinito. Substituir a estática crença em Deus pela dinâmica vivência em Deus. Dinamizar o seu sentimento crístico para adquirir condições de transmitir a seus semelhantes o calor divino que vivifica, o calor do Criador que revitaliza seus semelhantes através de sua misericordiosa voz. Emocionar-se com o poema cósmico declamado pelo poeta do amor, Jesus de Nazaré, para que ela possa, com mais facilidade, sentir as verdades cósmicas. Sintonizar-se na era do mentalismo com a frequência do Cristo amor para se libertar do cativeiro religioso, pois o momento histórico da Terra, associado à evolução espiritual da humanidade, requer que nos conscientizemos de nossa força mental na condição de criaturas de Deus e adquiramos a nossa religiosidade. Continuemos atentos ao sagrado propósito deste livro, mantendo em nossa mente o pensamento central dele, afirmando que amar é a suprema ciência da vida. E, uma vez que somos centelhas de Deus, vamos fazer mais um exercício de autoimantação para continuarmos despertando com mais amplitude o nosso Cristo interno. Com segurança íntima, você, leitor, com voz clara e tom de sacralidade, afirme e confirme assim: eu, na condição de espírito eterno que sou, vou conversar com Deus e seus prepostos. Vou falar convictamente para as células do meu corpo ouvirem e sentirem o meu luminoso comando. Vou falar com energia, com a força da convicção, para manter o biorritmo de meu organismo em harmonia. Vou falar assim: eu sou a essência do Supremo Arquiteto do Universo. Eu sou o portador da grandeza da bondade. Eu sou o calor da presença de Deus. Eu sou manifestação do Cristo planetário da Terra. Eu sou luz advinda do Sol da vida, Deus. Eu sou o porta-voz do Divino Arauto da Divindade, o Nazareno Mestre. Eu sou parte da Suprema Consciência, Deus. No exercício de autodescobrimento, inicialmente, vou me desarmar na condição temporária de ser humano terreno que estou, para exercitar a minha realidade eterna e cósmica que sou, a realidade de um espírito livre que sou, na busca da minha libertação íntima. Na condição de um ser universal, vou libertar os meus pensamentos luminosos e voar em direção às fontes de beleza eterna que fluem do Cristo planetário da Terra. Com a minha divina capacidade de imaginar o belo, as magníficas paisagens da criação, vou entrar em um Cristo devaneio dentro da refulgente áurea esférica de São Miguel. Leitor, fale com firmeza e convicção para despertar o seu Cristo interno, o seu Deus interior, mas fale com o tom da pureza iniciática própria dos espíritos convictos de que são portadores dos divinos atributos de Deus. Fale com a segurança de quem não tem dúvida de que o ser humano é o que ele pensa. Vou me imaginar afirmando: em companhia do Arcanjo Miguel, encontro-me em um anfiteatro de cristal, decorado com pedras preciosas de lindíssimos matizes, refletindo a luz do sol e criando, no ambiente de cativante beleza transcendente, um estado emotivo de pompa divina. Um estado de gala para se conviver com o sagrado. Um estado de belezas insuperáveis em que a alma, humildemente, se curva à misericórdia infinita da mente divina, criadora de policromias eternas. Nesse ambiente multicor, de delicadas filigranas emotivas, em que a alma humana se sente em meio a um bailado de formas de pensamento, de magnetismo divino, percebo, despertando em mim, um canal mais sensível e vibrátil, um canal em que a minha mente vai se sintonizando com o Arcanjo Miguel, um canal que me faculta vislumbrar um grande sol no centro do universo.
Nesse ambiente de raríssima beleza espiritual e ternura angelical, transfigurado em um santuário de hosanas ao Criador, nessa dimensão de magnetismo crístico, vejo e sinto os grandes gênios da música, vejo os intérpretes do pensamento de Deus em forma de sons. Nesse santificado ambiente, sinto o Cristo cósmico penetrando em todo o meu ser, sinto transformar-me em luz, sinto que verdadeiramente sou filho do amor, sou filho do Autor da vida, sou filho de Deus. Agora, nesse instante, neste momento, elevado à dimensão da musicalidade divina, ajoelho-me, olho para o alto e faço uma oração de gratidão eterna ao Supremo Criador. Em oração, inebriado por perfumes de procedência nirvânica, sou invadido pelo êxtase das palpitações cósmicas, pelo júbilo que me enche de emotividade sacrossanta e vibrações de regozijo ao ouvir, na acústica da minha alma, músicas provindas das mansões celestiais. À medida que vou interagindo com as consciências do meu ambiente mental, em ritmo acelerado, do meu coração começam a fluir feixes luminosos, luzes da dimensão divina que identificam a manifestação da alegria e que portam os espíritos superiores, os espíritos plenos de Deus, os espíritos plenos da graça divina. Nesse instante devaneio, nesse crístico devaneio, estou recompondo a movimentação de meus chakras, de meus pontos vitais e recarregando os meus acumuladores com energias provindas do Cristo Amor. Estou revitalizando os meus corpos, estou mantendo a saúde da minha alma, na condição de espírito eterno que sou e, consequentemente, a saúde de meu corpo biológico. Conclua você, leitor, sem oscilações, e anuncie em voz alta e clara: eu sou o que penso, eu sou o que aspiro a ser, eu sou o que amo. Ao despertar em si os valores que o estimulam na busca do eterno, o espírito motivado à sua evangelização sente naturalmente vontade de se integrar à pulsação criativa, o que o leva a ter fome e sede de justiça e a buscar se ajustar à vibração sublime do fluxo da vida universal, que lhe permite harmonizar-se com a divindade, tendo como consequência a liberação de sua fonte íntima ou Deus imanente. Tal fluxo do Criador imanente brota da criatura pelo coração, em uma profusão de luzes, cores, perfumes e sons. É o eu crístico ou força superior que despertou para conscientemente trabalhar o seu religar. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar a divulgação das mensagens espiritualistas. Agradecemos sua colaboração. Fim do capítulo 8. Amar-se para evoluir e ascender.